Olá, meus amigos. É muito bom poder estar de volta nesse bate-papo informal falando sobre a doutrina espírita. Parabéns à equipe do Fraternidade Oficina do Amor, que continuam trabalhando e fazendo com que as coisas aconteçam, mesmo diante da situação que estamos vivenciando, não é mesmo? Hoje nós estaremos estudando a questão do Livro do Espírito da 963 a 968. Que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas e natureza das penas e gozos futuros. Iniciamos com a questão 963, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos se Deus se ocupa pessoalmente com cada homem e não seria ele muito grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância. A resposta, eu acredito que cada um já deve ter dentro de si, não é mesmo? Essa é fácil. Principalmente com aquela afirmativa de Jesus: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. E de toda essa escala hierárquica, inclusive nós espíritas ainda temos, por conta da convicção que temos da comunicabilidade dos espíritos, da presença desse irmão da vida maior que nos acompanham, né? E não existe maior consolo para o ser humano do que a certeza de que não estamos sozinhos, não é mesmo? A questão 964, Kardec pergunta se Deus, diante de tantas atribuições, se ocuparia com cada um nos recompensando ou punindo-nos por atos tão insignificantes. Quer dizer, fica difícil a gente imaginar, né, o arquiteto, o criador do universo ali prestando atenção no Allan, na Magno, no Jadeí, o que eles estão fazendo direitinho ou não, né? Mas a resposta é que existem as leis, não é mesmo? Você criou uma série de regras, e uma vez que essas metas estão estabelecidas, você saiu fora dela, de alguma forma você vai sofrer as consequências. A questão 794 esclarece um pouco melhor, porque Kardec pergunta se poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas. E a resposta é que sim, se todos as compreendessem bem. Foi realizado um teste com um grupo de crianças de 3 a 4 anos nos Estados Unidos. Esse teste consistia de que umas crianças em volta de uma mesa cheia de doces e guloseimas. E a prova seria o seguinte: de quanto ver que essas crianças resistiriam a uma ordem, a obediência. Ou seja, o coordenador do trabalho disse o seguinte para elas: olha, vocês só vão poder comer esses doces depois que eu voltar. Eu vou sair para resolver um problema e aí outros vocês a comer. Passaram 5 a 10 minutos, várias dessas crianças não resistiram à tentação dos doces e viu que não tinha ninguém olhando, foi lá e pegou. Mas um grupo pequeno resistiu à tentação. Eles acompanharam essas crianças durante vários anos. E eles perceberam que justamente aquelas crianças que conseguiram resistir à tentação se tornaram adolescentes e adultos assim de grandes sucessos sociais, profissionais, educativos, por conta dessa sua inteligência emocional desenvolvida. Ao pecado, né? A penalidade eterna, a questão do pecado original. Adão e Eva foram expulsos do paraíso por transgredir as leis de Deus. Existe punição ou correção educativa? Na realidade, como seria a humanidade se não existissem as leis sociais? Nós provavelmente não sairíamos da animalidade. Claro que as leis humanas elas vêm mudando de acordo com o progresso. Mas e as leis de Deus? As leis de Deus são imutáveis, são perfeitas. Por exemplo, as leis naturais. O que acontece? Eu tenho consciência que se eu me atirar do alto de um prédio, eu vou cair e provavelmente eu vou morrer. Ou seja, porque estou sujeito à lei da gravidade. Não é castigo. Se eu cair lá de cima, eu tenho consciência. Claro, uma criança que não tem consciência pode cair do alto. Para isso que nós temos, para isso que nós somos os seus pais, os seus guias. Da mesma maneira que existem os guias espirituais que nos acompanham, que nos protegem, que tentam nos direcionar para esse caminho,
para que nós evitando o máximo para que nós soframos as consequências dessas leis, não é mesmo? Vamos lá, continuando, a lei da termodinâmica. Olha a lição da natureza. Os índios deixam os seus filhos se aproximarem da fogueira. Para quê? Para aprenderem na pele que o fogo queima. Já aprende de pequenininho a lidar com os perigos. A coisa de uns 20 anos atrás, há 32 anos atrás, quando meu filho mais velho tinha na faixa de 3, 4 anos, eu trabalhava com eletrônica e eu trabalhava muitas horas com um ferro de solda ligado do meu lado. E eu tinha muito medo que eles encostassem naquele ferro e se queimassem. Por conta disso, toda vez que ele se aproximava, eu brigava com ele, não pode mexer aqui. Mas o danadinho queria meter a mão no ferro por curiosidade de saber o que queimava ou não queimava. Tinha vezes que eu chegava a dar tapa na mão dele para ele poder não encostar, para evitar que ele encostasse a mão no ferro de solda. Só que teve uma vez que ele chegou, sorrateiro, brincando, fingindo assim, disfarçando, e num pulo foi lá e segurou o ferro, mas com tudo, justamente na parte que estava quente. Tadinho. O prédio inteiro ouviu o grito dele, deu pena. A Liane veio desesperada, chorando, mas enfim, o que eu podia fazer? Não é mesmo? Não pude fazer nada. Ele teve que aprender da forma mais dura que o ferro de solda queimava e provocava muita dor. 7 anos depois, nasceu a minha segunda filha, a Carolzinha. Quando ela estava já com 2 anos, eu já falava para ela, Carol, tá vendo isso aqui, ó? Não pode mexer, porque queima, dói, faz dodói. Todas as vezes que ela viu o ferro de solda, ela botava o dedinho e fazia assim, papai, queima, né? Queima, né, papai? Ou seja, enquanto um teve que aprender pela dor, a outra aprendeu pelo amor. Já teve sua maturidade para entender aquilo que está certo e errado, que faz ou não mal. Por que ter que experimentar a dor para saber se faz bem ou mal? Não é mesmo? Essas são as nossas escolhas. Mas o que seria de nós se não existissem as dores e os sofrimentos? Afinal, para que elas servem? Na verdade, elas são os avisos de que algo está ruim na nossa alma ou agredindo o nosso corpo, matando literalmente as nossas células. Eu me lembro quando estava produzindo um documentário, As Dores e Sofrimentos, um documentário para a TV, home video, eu me lembro de um noticiário que mostrava uma criança, não sei se é em São Paulo, no interior aí, que ela tinha quase todos os ossos do corpo quebrados, fraturados, porque a mãe só foi descobrir quando ela já tinha uma certa idade que ela não sentia dor. Por isso ela pulava das coisas, tinha brincadeiras e não tinha medo, então ela se machucava o tempo inteiro. Então ela tinha que viver sob proteção até ela ter uma idade, e mesmo assim, imagina a disciplina dessa criatura para saber que ela pode ser uma suicida em potencial. Pesquisando na internet, eu vi que essa anomalia se chama analgesia congênita. E existe uma sueca, na verdade, só existem 2 casos atualmente. Um deles é a sueca Jo Cameron, ela tem 71 anos. E também ela relata que ela não tem medo de nada ou nem fica ansiosa. Dá para imaginar? Por exemplo, os sociopatas, eles têm uma anomalia que é a de não ter a empatia. Ou seja, eles não sabem o que é a dor humana, a dor do próximo. Por isso que muitas das vezes eles cometem transgressões, né? Atrocidades contra o outro, porque eles não têm noção do que está fazendo às vezes. Não é mesmo? O corpo humano é o mata-borrão da alma. Mas o nosso corpo é uma máquina bioquímica que interage com a nossa alma através do nosso cérebro, dos nossos estímulos, convocando reações, estímulos e por aí vai. Para a gente poder entender melhor esse processo, a gente tem um caminho: sensação, emoção e sentimento. O que seria a sensação? A definição é que um processo através do qual um estímulo interno ou externo é capaz de causar
um resultado determinado, provocando uma reação física ou emocional. Já a emoção, quer dizer, móvel, que significa também mover, fazer com que a gente ande, é uma reação moral, psíquica ou física, quer dizer, pode fazer mover, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que, diante de algum fato, situação, notícia, faz com que o corpo se comporte tendo em conta essa reação, expressando alterações respiratórias, circulatórias e comoção. A ação de se movimentar, deslocar. Ou seja, você tem encostou o dedo numa soja quente, você tem uma reação que pode ser física. Você dá um grito, vai, dá um pulo, se move, se afasta, não é mesmo? Mas e o sentimento? Olha, o sentimento, ele muitas das vezes, na maioria das vezes, é confundido com as emoções. Porque o sentimento, se você for buscar a definição, são tantas as definições, porque na realidade é inerente à alma. O sentimento é a forma com que o espírito interpreta a leitura das emoções. Por exemplo, o circuito neuronal da queimadura de um dedo, o desconforto emocional dessa queimadura, pode durar algumas horas e logo será esquecido. Por quê? O nosso espírito, o sentimento que acontecerá, o sentimento é que é uma coisa passageira, não foi um acidente grave, é uma coisa curta, um acidentezinho. Então, outras horas depois, pode ser que fique aquela bolinha por aí vai, mas a gente não vai levar aquilo a sério. Porém, se nós tivermos uma emoção dolorosa, prolongada de estar no incêndio ou morrendo queimado, a gente pode criar um sentimento tão traumático de levar para outra existência. É ou não é? Inclusive de imprimir nossos espíritos até essas impressões, essas queimaduras. Ou seja, exemplo, a sensação da dor física ou moral pode ou não provocar sofrimento. Depende de como a nossa alma avalia essa emoção. Vamos lá. Fitness. Se você pegar um atleta e mandar que fica levantando peso ali, a gente vai perceber que no começo ele vai ter sensações dolorosas, porque estará levantando pesos acima da sua capacidade física. Porém, a sua emoção vai ter uma reação de acordo com aquele esforço que você vai estar fazendo. Então vai ter uma série de conjunto de coisas físicas, estímulos, reações, vai suar, batimentos cardíacos, enfim. Porém, o seu sentimento pode, na verdade, na maioria das vezes, é satisfatório, porque ele sabe que todo esse esforço que ele vai ter de fazer não vai ter uma recompensa, que é a dor no físico, que é a sua capacidade muscular, o seu tônus muscular, o seu porte atlético. Olha as mulheres, por exemplo, com as intervenções estéticas. Gente, às vezes com procedimentos mutilatórios que tem que passar meses numa cama. Ou sobre aquilo tudo, as emoções quais são? Fraqueza, a dor do procedimento, a emoção de muitas das vezes ter que ficar numa cama em repouso durante várias semanas, não é mesmo? Mas com uma satisfação imensa. Por quê? A sua alma interpreta que aquele procedimento estético vai me deixar mais bonita. Ou seja, ela vai ter a sua autoestima elevada. Da mesma forma, as dores morais. Aqueles espíritos que já têm consciência e amadurecimento para entender que as dores da vida, as dores morais, na verdade, são ginásticas para a sua alma. Então, para essas criaturas, mesmo diante das dificuldades, às vezes imensas, né? Diante das dores físicas, eles sabem que é uma satisfação espiritual, porque eles estão crescendo com isso. Inclusive, eu acredito
que muitas dessas almas elevadas estão reencarnando em corpos mutilados, muito prejudicados e dando exemplos assim de vidas imensos. Por exemplo, nos esportes, pessoas que são mutiladas depois de acidentes grandiosos e conseguem façanhas extremas, mesmo diante de tanta dificuldade, não é mesmo? E às vezes coisas que nós, com toda a nossa perfeição, ainda não conseguimos fazer. Entrando no tópico da natureza das penas e dos gozos futuros, a gente vai dar um saltinho para a questão 968, onde Kardec questiona aos espíritos como a abstinência dos prazeres mundanos representa a verdadeira felicidade para os espíritos, uma vez que vivemos em função de satisfazer essas necessidades. Como resposta, os espíritos dizem: é prazeroso enquanto encarnado e torturante quando em espírito. Em relação a essa resposta dos espíritos, como é que nós podemos entender a maneira como nossa alma se compromete com esses prazeres da vida física? Lembra que nós estudamos o caminho sensação, emoção, sentimento? As sensações, a gente viu que são estímulos que vêm do corpo físico, não é mesmo? Por exemplo, sem o prazer do paladar, nós não nos alimentaríamos. É ou não é? Sem o prazer físico, a sensação física do prazer, da reação eletroquímica do orgasmo, nós não procriaríamos. E a sensação do álcool entorpecendo no nosso corpo? Ou seja, são diversos estímulos físicos que a gente acaba se comprometendo e viciando o nosso espírito. Se a gente passa uma existência inteira em função desses prazeres, a diversão, a euforia do álcool, da badalação, da música, ou seja, quando perdemos o corpo físico, ou seja, o sensório, o sensor, a alma viciada nessas emoções geradas pelos estímulos neuronais sofre a falta. E o que acontece com isso? De uma outra pessoa, você volta a se conectar com essa sensação, com esse corpo. Daí as obsessões que a gente vê e possessões que a gente vive, muito ouve falar na doutrina espírita. Houve uma época da minha vida que eu era muito apaixonado pelo surf. Eu só vivia em função do surf. Aí, uma certa feita, eu tive um desdobramento muito lúcido. Eu acordei no Recreio dos Bandeirantes, que era uma praia, inclusive, que eu surfava muito. E os espíritos mostraram para você assim: você ama muito surfar, né? Então eu vou te apresentar algumas pessoas que também são surfistas, tão apaixonados quanto você pelo surf. Só que desencarnadas. O que aconteceu? Eu me assustei. Porque as pessoas que ele mostrou, inclusive, não eram muitos não, eram uma ou duas pessoas. Eles tinham uma aparência... Lembra daquele seriado que tinha japonês, dos seres abissais? Aqueles homem que era meio homem, meio peixe, tipo um príncipe Namor. Se bem que o príncipe Namor ele já tinha mais cara de ser humano. Essa pessoa que eu vi, esse espírito, na realidade, era um homem, um rapaz, mas com a cara, a feição meio de peixe, assim, a boca comprida. Ele não tinha, chegava a ter escamas, mas ele tinha uma pele tão transparente, chegava a ser meio azulada, por conta do constante contato com a água. E ele tinha assim, meio que uma coisa de sofreguidão. Isso me assustou muito, porque eu percebi que poderia ser o meu futuro se eu desencarnasse, né? Ficar preso àquela situação ali. O prazer de surfar é justamente a dificuldade que você tem em vencer a força da gravidade, a limitação, a força da onda, a sensação de não estar respirando quando a onda está te encobrindo. Ou seja, eu descobri que no plano espiritual é muito fácil, você flutua, então você não tem essa ação da gravidade para poder contrapor as suas resistências físicas, não é mesmo? Voltamos para a questão 966, onde Kardec pergunta por que o homem faz uma ideia frequentemente tão grosseira e tão absurda das penas e dos gozos da vida futura. E os espíritos respondem que a inteligência que ainda não se desenvolveu bastante, ou seja, nós somos crianças espirituais, né? E nós ignoramos as questões verdadeiras da vida, não é mesmo?
Nós temos o medo do desconhecido. Basta dizer que muita pessoa não quer nem ouvir falar em espiritismo porque tem medo de espírito. É ou não é? Inclusive tem muitos médiuns espíritas que têm medo de espírito. É ou não é? E o medo é o sentimento primário do espírito que surge no início da nossa fase animal. Esse pensamento me foi dado pela primeira vez, eu ouvi numa live pelo espírito espanhol ou no seu Tupã, pela médium Mônica Medeiros. Foi a primeira vez que eu ouvi, porque eu sempre achei que o sentimento primário do ser humano é um instinto de conservação que é o causador, inclusive, do egoísmo, de todas as nossas imperfeições. O excesso do medo de não ter ou faltar que nos tornam egoístas. Medo que descubram quem somos verdadeiramente nos tornam arrogantes. Por que agredimos alguém? Porque temos medo de sermos atacados. Então é melhor atacar primeiro, se defender atacando. É ou não é? Então, o que significa a gente viver em função da matéria? Eu me lembro que, eu não sei se foi Emmanuel André Luiz, que traz um balanço do ser humano encarnado, uma estatística, por exemplo, a rotina do ser humano em geral, se eu não me engano era esse o título. Olha, nós temos um dia de 24 horas, não é mesmo? 8 horas descansando, 2 horas com a higiene pessoal, gastamos 4 horas com alimentação, 8 horas trabalhando e 2 horas nos distraindo. A neurociência comportamental nos diz que pelo menos 90% dos seres humanos vivem no automatismo diário, ou seja, a nossa rotina diária é se alimentar, procriar, distrair, descansar e se distrair. Será que existe alguma semelhança com os nossos irmãos menores, os animais? Porque os animais se alimentam, procriam, descansam e brincam. Por que estamos no piloto automático na maioria do tempo? Vamos lá. Existe uma explicação para isso. O cérebro humano chega a pesar em torno de 1.400 gramas. Ele consome 20% das calorias do corpo. Pode assistir no TED, que é um programa que tem de alguns cientistas e pesquisadores, podem só apresentar suas teorias online. Eu assisti de uma antropóloga, e a pesquisa dela, ela dizia que os gorilas, eles comem sem parar para atender o consumo de calorias do seu cérebro. Você já percebeu que toda vez, todo documentário de gorila, ele está sempre comendo, ou seja, ele nunca para de comer para atender às necessidades calóricas do seu cérebro. Se o ser humano não aprendesse a cozinhar a nossa comida, nós não sairíamos da animalidade. O grande desafio do ser humano está em vencermos esse automatismo e todas as vezes que nós pensamos por que nós estamos fazendo aquilo, ou pensamos na transcendentalidade da vida, nas coisas espirituais, nós estamos acionando uma região específica do nosso cérebro, que inclusive alguns cientistas chamam da região de Deus, do cérebro de Deus, ou seja, o lóbulo pré-frontal, que trata das coisas espirituais, das coisas transcendentais. No Brasil, por exemplo, voltando aqui às nossas estatísticas de ser humano, no Brasil e no mundo, a média da expectativa de vida de um ser humano é de 76,7 anos. Isso equivale a dizer que nós temos 919 meses, ou 28.272 dias, ou 678.528 horas de vida. Ou seja, 92% da nossa existência nós usamos com as necessidades de encarnado, ou seja, no atavismo animal, no piloto automático. O que nós fazemos com esses 8% restantes? 2 cientistas renomados, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel de Economia, psicólogo, ele é especializado em comportamento humano. E o Daniel Goleman,
que é o pai da inteligência emocional, ambos revelam que as pessoas que mais têm sofrido com a realidade atual do isolamento social são aquelas que viviam essa rotina no automatismo comportamental. O conceito de saúde plena pela OMS e pelas diversas organizações de saúde pelo mundo considera que a saúde física, emocional, mental e social tem que estar em harmonia. Que um ser humano bem-sucedido usa harmonicamente as suas 4 inteligências. O que são elas? A inteligência física, inteligência racional, emocional e principalmente a espiritual. Inteligência física porque, olha só, o corpo humano ele precisa ser exercitado, ser trabalhado, ser fortalecido. Então hoje você praticar ginástica é uma condição de saúde também, não mais para estética. Racional, emocional. Você tem que pensar assim na vida, tomar suas decisões não só baseadas nos seus atavismos, nos seus prazeres. Por exemplo, a escolha de uma profissão, por exemplo, não é? Eu quero a profissão que dá mais dinheiro. E às vezes você gostaria de ser um humilde carpinteiro, um humilde varredor de rua. Pessoas que trabalham fazendo o que gostam, não trabalham, se divertem, portanto não se desgastam. Né? E a inteligência espiritual, que é com relação à vida transcendental. Essa consciência que nós temos, de que nós temos que cuidar não só do meio que vivemos, do nosso pedacinho, do nosso espaçozinho, mas que nós vivemos no mundo de relação. Mas com relação ao nosso estudo, né, com relação à nossa vida futura, como nós estaremos lá, o que faz com que nós estejamos pendendo mais as questões materiais ou as espirituais? Claro que são a nossa evolução espiritual. Mas o que prevalece em nós? O espírito ou a matéria? Não é mesmo? Todo aprendizado começa com a aquisição de um conhecimento que provoca uma mudança no comportamento até virar um hábito. Ou seja, a doutrina espírita nos dá um conhecimento que transcende, amplia a nossa capacidade de entender a vida. Ivete Guimarães trouxe pela primeira vez esse raciocínio. É muito simples, é um quadro. Esse quadro que nós estamos vendo aqui, essa fase hominídeo ali, quase que homem das cavernas, o nosso corpo físico é basicamente herança genética. E nossa vida é praticamente baseada nos instintos de sobrevivência, ou seja, no impulso natural independente da razão que faz o indivíduo agir com uma finalidade específica, ou seja, sobreviver, se proteger, se alimentar e procriar e descansar. A partir desse ponto intermediário aí, chegamos a mais ou menos 20%, 30% espírito, o nosso corpo é formado pela herança genética, mas também pela influência do espírito. Não é mesmo? Ou seja, nós carregamos, inclusive, a própria epigenética hoje dá base para isso, né? Que muita coisa é genético, mas muita coisa é modificado e muita coisa está em aberto para ser modificado. Ou seja, não é determinista essa nossa situação da formação do nosso corpo. Então a gente vê pelo quadro direitinho que quanto mais elevado nós formos, essa influência espiritual vai preponderar sobre o nosso corpo. Voltando ao nosso tópico relativo às causas futuras, né? Kardec, na pergunta 967, volta a perguntar em que consiste a felicidade dos bons espíritos, já que a nossa referência de felicidade são os prazeres mundanos. Nos dias de hoje, a neurociência já é capaz de definir para nós o que realmente nos dá satisfação e nos traz real felicidade. Então Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 922, por exemplo, se existia uma medida de felicidade comum a todos os homens, ou seja,
uma fórmula mágica para você ser feliz. Os espíritos vão lá e resumem. Com relação à vida material, é a posse do necessário, e com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eu diria o seguinte: a posse do necessário não tem muito o que comentar, porque o que é necessário, qual é a necessidade, ou o que seria necessário para uma pessoa que vive na ponte e o necessário para uma pessoa que vive numa mansão? Principalmente se ela tem a consciência tranquila nessa conquista desses bens materiais, não é mesmo? Então é relativo e dinâmico. Porém, a fé no futuro aí é diferente. Qual o impacto do conhecimento espírita em nossas vidas? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Foi isso que o Mestre disse para nós há 2021 anos. Quanto temos de convicção da vida após a morte? Os celtas, que era um povo onde Allan Kardec teve a origem de seu nome, eram guerreiros destemidos por não temerem a morte. Eles eram tão impetuosos que eles não usavam escudos, e quando estavam no campo de batalha, muitos dos seus inimigos fugiam assustados porque achavam que eles estavam possuídos pelos demônios, porque eles simplesmente ignoravam a morte. Eles não tinham preocupação de morrer, porque eles tinham convicção de que logo a seguir eles poderiam renascer de novo. Eu tenho uma pessoa que ela, para mim, teve um exemplo assim de vida, não teve um exemplo maior de convicção da vida após a morte. É o caso do Alfredo Paz. E ele trabalhava em plataforma, embarcado. A gente recebe um cartão e esse cartão nos direciona, é o nosso passaporte da salvação. Ou seja, se você se perder ou se distanciar, não adianta. Você está em seu lugar reservado naquela baleeira, naquele barco salva-vida. Pois bem, o Alfredo, num dia de trabalho, determinado dia de trabalho, soou o alarme, teve um incêndio, o incêndio saiu, começou a perder o controle e tocou a sirene de abandono. O procedimento era para ir no ponto de encontro e cada um para sua baleeira. O Alfredo, como já estava acostumado com o procedimento, já estava lá, foi para a fila e estava na baleeira. Quando ele ia entrar na baleeira, que tinha uma filazinha, quando ele ia entrar na baleeira, já paramentado, me aparece um gringo desesperado, gritando, pedindo socorro, pelo amor de Deus, que ele cedesse o lugar dele na baleeira, porque ele tem família e ele não conseguiria, os filhos dele sofreriam muito por se não tivesse seu pai de volta. O Alfredo, contando esse caso para mim, ficou: meu Deus, o que eu faço? E o cara chorando, desesperado: pelo amor de Deus, deixa aí, por Deus, deixa aí, eu não posso morrer, meus filhos, eu não posso morrer, eu não posso. O Alfredo foi e rapidamente teve aquele déjà vu, né? Olha só, eu sou espírita, ninguém morre de véspera, e de qualquer maneira, se eu tiver que morrer agora, ou eu posso morrer incendiado, ou eu posso morrer, ou eu posso ceder a vida para esse rapaz, e não importa, eu vou estar vivo do outro lado. Então a sua convicção da vida após a morte fez com que ele cedesse o lugar dele para esse gringo. Quando a baleeira começou a descer, os cabos rebentaram, não se sabe porquê, e todos os ocupantes da baleeira morreram. Olha só, o Alfredo só sobreviveu porque ele teve convicção da vida após a morte. Ele cometeu um ato de caridade em ceder a seu espaço para aquele homem. Então, a convicção da vida após a morte é o suficiente para a nossa maturidade espiritual? Alguns irmãos nossos de humanidade têm tanta certeza dessa realidade da vida após a morte que dão suas vidas para ceifar outras em nome de suas crenças, paradoxalmente aos ensinos de suas religiões. Mas a gente tem certeza da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, da existência de Deus. A gente vive isso no dia a dia. Quanto de fé nós temos do nosso futuro? Não é mesmo? Porque a receita da felicidade não é a fé no futuro? Quanto de fé nós temos nesse futuro? Será que nós sofremos medo ainda? Será que nós estamos com medo de perder a vida pelo vírus?
Por que ainda sofro tanto, apesar de tanto conhecimento? Nós temos 2 horas do nosso dia que nós gastamos com distrações diversas. Se nós pegarmos 15 minutos de cada dia, de preferência ao dormir, ao deitar, 15 minutos, desses 15 minutos nós praticarmos respiração profunda, aquela respiração de bebê, pensando nela, mentalizando ela, consciente mesmo de que estamos respirando, fazemos um balanço da vida, do nosso dia a dia, como foi o nosso dia, como foi o nosso mês, aparando as nossas arestas, olhando os nossos defeitos, as nossas dificuldades com amor, não com crítica, mas com amor. Se fizermos isso 20 minutos dessas 2 horas que nos sobram por dia, nós daremos um salto quântico na nossa evolução espiritual. Que apesar dos pesares, as organizações mundiais vêm paulatinamente trabalhando para o propósito de Jesus. A cúpula do milênio das Nações Unidas, realizada em Nova York em 6 de setembro do ano 2000, definiram 8 metas para serem atingidas até 2015. Graças ao relativo sucesso alcançado pelas nações que se comprometeram com objetivos do milênio, que em 2015 a ONU, reunida com a cúpula mundial, criaram 17 passos, ou se chamaram dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 ações a serem alcançadas até o ano de 2030. A gente conseguir atingir essas 17 metas, nós seremos um planeta regenerado. Porque para que esses objetivos sejam alcançados, nós temos que ter maturidade especial para isso. É ou não é? Hoje, esse estudo de hoje, na verdade, é o primeiro do ano de 2021, não é mesmo? Significa que estamos reiniciando mais um ciclo. Para uns é apenas uma mudança no calendário, mas nada é por acaso. O reinício provoca um restart da nossa alma da mesma forma como cada despertar de um novo dia. Pleiade de espíritos maduros reencarnando e outros deixando o planeta. É o que está acontecendo. A gente pode, como é que a gente comprova isso? Crianças com super habilidades. Crianças que, por exemplo, tem a Juju aí, uma criança, uma garota de 3 aninhos de idade, que tem uma maturidade que a gente fica bobo. Faz milhões de seguidores no Instagram, internet, a mãe está vivendo disso. Então, meus irmãos, é com a sensação do dever cumprido que encerramos essa tarefa. Gratidão a vocês que estão nos prestigiando com a sua visualização e rogando ao Mestre Jesus forças para que nós possamos trabalhar 2021 com maturidade e convicção e fé no futuro. Porque a felicidade é um estado de plenitude quando atingimos a maturação da alma, adquirida com muito trabalho, atitude, conhecimento e prática da boa obra. Muita paz para todos nós.